Entre códigos, servidores e linhas do código, cresceu um jovem que acreditava que a tecnologia podia ser ferramenta de mudança. Do suporte técnico nas alfândegas até as decisões estratégicas nos Correios de Angola. Otaniel Fernandes percorreu um caminho que mostra como os pequenos passos também podem transformar instituições. Aqui não falamos só do que fazes, mas do que te move. Boa noite, Otaniel, e bem-vindo aqui ao nosso podcast. Viva, boa noite. Quem é o Otaniel fora dos cargos? Bom, Daniel fora dos cargos é um jovem sonhador e cheio de esperança. Os teus colegas podem confirmar isso? Sim, em um cômodo geral, sim. Eu costumo dizer que tenho a sorte de manter aquilo que me fez indivíduo desde pequeno, né? Então, eu acredito que sim, que eles possam confirmar aquilo que eu estou a dizer ou que sou realmente hoje. Que memórias é que guarda da sua infância e o guiam até hoje? Da minha infância. Lembro-me que desde muito cedo e pequenino eu acreditava que iria desempenhar alguma função que fosse de facto relevante e que fosse participar de algum modo ou contribuir para aquilo que seria a construção do meu país. Foi nessa altura que nasceu o gosto pela informática? Não, por acaso não, foi bem depois. O gosto pela informática nasce bem no final do ensino de base, onde entre um conflito de escolhas de profissão de futuro, eu estava com maior queda na altura para fazer uma formação em aviação, mas dada a componente da altura e aquilo que era a possibilidade dos meus pais, acabei eu por enverdar para a segunda opção, que seria a formação em tecnologias de informação. Então, se pudesse hoje fazer alguma coisa diferente, se tivesse a oportunidade, faria? Na verdade, não. Não porque, sim, eu aprendi a desenvolver o gosto e a paixão pelas tecnologias. É um projeto que começou bem pioneiro, em que venho de uma geração que, ao tentar arranjar um computador, acabou por destruir ou refazer e até procurar auxílio ou apoio de quem era especializado na altura, fez com que esse processo da descoberta crescesse em mim o bichinho de procurar saber mais, conhecer mais, de dominar mais e desse modo é até hoje. Eu acabo por, costumo dizer, viver e respirar tecnologia, não só por questões profissionais, mas por causa da dinâmica do mundo em si. Hoje nós acabamos por fazer ou ter todas as nossas atividades muito por dentro daquilo que é a tecnologia. Nós hoje, de uma agenda da escola dos filhos a uma projeção de um projeto futurístico e que vem contribuir para o desenvolvimento de Angola, todo esse processo roda dentro de uma base tecnológica. É desse modo que me mantenho apaixonado e entrega aquilo que é o processo de modernização. E quando é que foi que sentiu pela primeira vez que tinha voz numa sala de adultos? Bom, confesso que isso foi um processo que começou em casa. Se começou mais propriamente no seio familiar, em que com o passar do tempo e com aquilo que eram as atividades e distribuídas um bocadinho por todos os rapazes da família, foi de algum modo natural aquilo que foi estimulado pelos mais velhos e com o assumir dessas responsabilidades cobraram de mim um posicionamento e a partir de um discurso mais assertivo e de algum modo responsável. E hoje, como líder, a posição em que se encontra,
Sente que dá a mesma voz aos jovens? Sim, sim, porque eu venho de uma geração em que alguém acreditou em mim. Alguém acreditou em mim, alguém depositou cartas naquilo que eu mostrei interesse e acima de tudo, eu vivia na altura. E o exercício comigo hoje não é diferente. Eu penso que os jovens, de um modo geral, todos eles precisam de uma oportunidade. Todos eles precisam de alguém que os motive, de alguém que acredite neles. E o exercício que eu faço é exatamente isso. A oportunidade que eu tive ontem é a oportunidade que eu procuro criar hoje para os outros jovens. O Daniel trabalhou mais de 10 anos nos serviços da alfândega como técnico de suporte, certo? Exato. Como é que se vê hoje? O que é que aprendeu de dentro para fora como uma máquina pública? Ehm, Eu costumo dizer, eu tive a sorte de entrar para uma instituição e beber muito da mesma, se não uma verdadeira escola, em que quase todos, ou se não todos, começaram exatamente com uma base em que com as linhas foram no desenvolvimento da própria instituição, quase todos os quadros tomaram um outro rumo, bebendo daquilo que era toda a dinâmica e experiência laboral que nós encontramos. Eu tive a sorte de ser o mais novo do grupo e acho que isso foi uma das coisas que a mim, na altura, motivou e tinha como um mantra de procurar ser melhor todos os dias. A instituição foi uma escola em que conseguiu dar a mim uma visão daquilo que é o crescimento não só da instituição, mas o desenvolvimento do país, porque foi uma das instituições que de forma indireta foi um canal de ajuda para o desenvolvimento do país. Houve momentos de dúvida? Já alguma vez pensou em desistir? Desistir propriamente não, porque desistir não era opção. Não era nem nunca foi, e exatamente por causa de toda a componente à volta, a estrutura. Eu repito, eu tive a oportunidade de ser inserido em um grupo em que eu tinha o auxílio total de todos, tinha uma cobrança maior por ser mais novo e cobravam de mim na altura aquilo que era maior entrega, dedicação e alguma responsabilidade na altura. No entanto, eu sou o produto acabado daquilo que fui bebendo durante esses anos todos. No CETIC, no Ministério das Finanças, passou a ser conselheiro direto do diretor-geral. Como é que foi essa transição de técnico para um papel de destaque? Confesso que foi, até para mim mesmo foi surpresa, porque eu vou para essa posição mediante alguns desafios que me foram propostos. Na altura nós tínhamos um diretor-geral que, não que os outros fossem diferentes, mas era a sua marca, em que procurava não deixar nenhuma questão pendente ou para resolução a posterior. E naquilo que era o seu modelo de gestão, teve a criar grupos dinâmicos em que indicava alguns elementos e por sorte eu fui um desses elementos que tratavam de questões de apoio direto ao seu gabinete junto àquilo que são as áreas profissionais. Daí ter abraçado o primeiro desafio e disse, foi de facto surpresa porque eu pensei que no início fosse só uma ação em que estava a ser confiado porque fazia parte de um grupo de resposta dinâmica,
Mas não, foi a partir dessa altura em que aumentaram aqueles que eram os desafios, aumentou aquilo que era a minha participação direta nas discussões e decisões de algumas situações, e desde essa altura até a data em que saí, eu desempenhei efetivamente a função de consultor da Direção-Geral. Otoniel, em algum momento na sua abordagem usou a palavra sorte. Sente que foi sorte ou dedicação? Aquilo que é resultado, dedicação. Sorte. Utilizo a palavra sorte porque naquilo que são as inserções hoje para o mercado de trabalho, nós batemos muitos temas, principalmente com relação ao ambiente. Ok? Os ambientes hoje ditam uma parte daquilo que é a entrega do profissional. Nós temos muitas instituições em que, infelizmente, não promovem o ambiente necessário para as respostas desejadas. Nós deparamos com a dedicação de todos os dias a necessidade de um quadro profissional, acabar muitas vezes procurar uma ou outra instituição em que se sinta melhor ou que viva um outro ambiente laboral, em detrimento da ausência dos elementos necessários para tirarmos o melhor partido desse profissional. E comigo foi exatamente diferente. Um jovem com muito pouca experiência, em que vinha de uma atividade quase familiar, que a primeira empresa para onde eu vou trabalhar era a Sociedade de Familiares Meus, onde eu tinha exatamente a tarefa de ser o técnico informático de primeira linha. E tenho a oportunidade daí eu defender a sorte de estar inserido numa direção propícia para aquilo que foi o meu crescimento, onde para além da existência de quadros jovens, nós tínhamos um ambiente que favorecia. Nós chegamos ao ponto de lidarmos não só como profissionais, mas mais como pessoas mais próximas, em que aquilo que era o nosso ambiente ia para além da nossa direção. Então o elemento de sorte foi em ser inserido de facto num grupo que na altura acolheu-me e ajudou-me a desenvolver as valências que hoje eu tenho e que tornaram ou ajudaram-me a tornar o profissional que sou hoje. A tecnologia ajudou a ganhar mais credibilidade ou por ser, na altura, mais jovem, conforme acabou de dizer, sentia a necessidade de ter que estar constantemente a provar mais do que os outros? Diga-se de passagem que quase todos os quadros formados em tecnologia de informação têm uma necessidade de superação diária. Acho que nós vivemos aquilo que é o futuro com mais desejo, com mais entrega. Nós acabamos por correr atrás, explorar e às vezes pesquisar e entrar para debates de ações futurísticas que acabam de algum modo depois casando naquilo que é implementação social para apoio e desenvolvimento. Então há aqui a necessidade, ou é uma necessidade do informático como tal, acabar por viver intensamente aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos. E hoje, quando olha para trás, o que é que sente que mudou mais? O Otoniel ou Angola? Bom, o Otoniel muda na consequência de Angola ter mudado. Se formos olhar para aquilo que são os elementos de história e a ver a formação curricular em si, há uns anos antes de chegar, se calhar até terminar o meu próprio ensino de base, o número de quadros formados em tecnologia de informação não eram tantos quantos são hoje.
Nisso, eu costumo dizer, nós somos consequência daquilo que é a melhoria de Angola enquanto nação. Continua um país de oportunidade, continua um país de dinâmica, em que o Otoniel e todos os jovens que acreditam nesse processo acabam por dar todos os dias um bocadinho mais de si para continuar a contribuir para o desenvolvimento e melhoria dessa Angola. Como é que surge o Otoniel, administrador executivo para as TICs dos Correios? Bom, acabo por ir parar o cargo por uma indicação, posso assim dizer, na qual o Ministério de Tutela na altura estava a desenvolver um projeto e precisava do auxílio de alguém virado para tecnologias de informação, sendo eu um quadro formado e que trabalhou a vida inteira neste ramo. Penso que tenha sido um dos requisitos necessários para essa indicação. Foi, acredito eu, que tenha sido uma proposta feita de acordo a todo um histórico, né? Em que felizmente eu posso dizer que eu tenho trabalhado desde que entrei para o mercado de trabalho até a data em tecnologia de informação, e aquilo que foi o evoluir ou as cartas apresentadas no meu desenvolvimento, penso que pesaram ou foi crucial para a indicação para assumir esse compromisso. E agora, como administrador, qual foi a decisão que sente que mais difícil que já teve que tomar? Bom, a decisão mais difícil que eu tive que tomar nem foi propriamente no âmbito da tecnologia. Acabou por ser no âmbito da gestão do capital humano. Nós fomos nomeados para o Conselho, na qual, e é natural que seja a primeira tarefa dos membros do Conselho de Administração, é efetivamente fazer-se o diagnóstico da instituição como tal. E o que nós percebemos foi que haviam alguns quadros em que, por dinâmica da própria instituição, estavam um bocadinho desacreditados naquilo que seria o processo de modernização, o processo de nova dinâmica. E nós, logo no início, tivemos o cuidado de primeiro fazer o levantamento ou de estudar o estado em que se encontrava a instituição e, a posterior, implementar algumas ações que fossem estimular e despertar aquilo que seria o coletivo de funcionários. Como tal, nós temos alguns objetivos a serem cumpridos e digo que o mais difícil foi ter que propor a substituição de alguns quadros estes que desempenhavam inclusive o papel de chefia, porque continuavam de algum modo apáticos. São pessoas capazes? Sim, são, mas não estavam a reagir àquilo que era ou que é a dinâmica imposta pelo grupo, o que tornou o processo nessa fase um bocadinho mais complexo. E daí termos eu em particular ter levado uma discussão ao Conselho de Administração, fiz a proposta de alteração, as mesmas foram estudadas e depois definidas em colégio, né? Foi muito difícil porque a par o lado profissional, são seres humanos em que muitos deles estavam ou estão há um longo período na empresa e isso chocava um bocadinho com aquilo que era o ideal que eu trago, né, comigo. Se alguém acreditou em mim, deu-me uma oportunidade, comigo não devia ser diferente. Eu acreditava que comigo não devia ser diferente. Mas nós precisamos de apresentar resultados
precisamos de trazer uma nova roupagem, um novo acreditar e, acima de tudo, entregar aquilo que é a expectativa do próprio treino. Desse modo, na altura, fui obrigado a ter que propor exatamente essas alterações face aos desafios em que nós estávamos a viver e olhando para aquilo que era a nossa perspectiva a alcançar. Penso que dentro do âmbito de gestão foi a decisão mais Visão mais difícil, difícil. sim, que tive que tomar. Sente que sempre permaneceu na mesma ideia de que era o caminho certo ou algum momento teve dúvidas da decisão que tomou? A bem da verdade, foi necessário. Eu acreditei desde o início que foi necessário. E deixe-me falar um bocadinho do processo. Foi necessário por quê? Porque efetivamente nós, para além de desempenharmos uma função, nos entregarmos, termos paixão por aquilo que nós fizemos, nós precisamos de estar exatamente na mesma linha de pensamento e execução para podermos apresentar resultados. O que acontece é que nós vamos estimulando aquilo que mais desperta, ou entregamos ao nosso capital humano aquilo que mais fácil desperta. Okay? É um ponto de partida. Dentro disso, nós temos a necessidade depois de continuar a conduzir esses elementos, né, dentro dessa cadeia para depois podermos caminhar dentro do mesmo passo. Então, foi muito difícil por um lado, mas por outro lado, gritava a minha voz do interior de que sim, que deveríamos continuar nesse passo porque precisávamos de um grupo mais dinâmico, de um grupo mais reativo. Todos eles têm uma componente boa que é a experiência, mas para o tipo de dinâmica imposta, principalmente naquilo que foi o modelo de gestão escolhido por mim, iríamos levar mais algum tempo até que despertássemos a outra parte do grupo, pecando se calhar naquilo que seria o cumprimento dos objetivos. E liderar equipas também nem sempre é fácil. Que aprendizado trouxe das formações em liderança e motivação que tem feito? Essas formações ajudaram muito e a trabalhar também uma componente em mim, em que era separar aqui um bocadinho do ser resiliente e o ser teimoso. Porque enquanto indivíduo e por ter ideias próprias e muitas convicções, a determinado momento nós precisamos de ter os pés bem assentes no chão para poder separar aquilo que é uma crença nossa com relação àquilo que deve efetivamente ser feito ou acontecer. E o aspecto da resiliência é nós mantermos-nos focados e persistir em ações que nos tragam de fato desenvolvimento, evolução e garantia de elementos melhores. Então essas formações despertaram em mim essa separação, dando hoje aqui uma base melhor estruturada, o que permite motivar os meus grupos ou as minhas equipes para o lado mais resiliente. A componente do capital humano é uma componente complexa na sua verdadeira essência, o que exige de nós gestores uma maior flexibilidade e articulação para algumas ações. Então, formações desse caráter vêm exatamente ajudar-nos a coordenar melhor, a ter aqui um posicionamento decisivo e, acima de tudo, que transportem um sentimento de responsabilidade para o grupo em si. O que é que sente que é mais difícil, gerir a tecnologia ou pessoas? O capital humano. A tecnologia
tem aqui uma componente muito delicada, que é o mau uso da tecnologia. Dominamos todos ou sabemos todos que acaba por trazer efeitos até nefastos. Gerir o capital humano acaba por ser mais complicado porque estão fora de uma bate-quadrão, onde nós, para podermos fazer a gestão desse grupo como tal, precisamos de articular, precisamos de ser flexíveis e até nos colocarmos um bocadinho no lugar dos outros, para ajudar a dosear aquilo que são as ações e evitar até constrangimentos futuros, né? Então acaba por ser de algum modo, para mim, mais fácil lidar com tecnologia do que propriamente gerir o capital humano. Se tivesse que resolver um único problema do país hoje, qual seria? Penso que abordar um único problema seria um bocadinho egoísmo da minha parte. Mas enquanto jovem e sonhadora, eu tenho aqui um desejo e acredito que com outras gerações o problema será de alguma forma mitigado, que é a questão da formação, do ensino escolar. E isso por quê? Porque é uma componente que de algum modo deve ser salvaguardada a tempo inteiro, porque é um dos elementos que está na base da estrutura de um indivíduo. Ok? Desse modo, para nós hoje termos indivíduos com um poder aqui de ajudar ou contribuir para o desenvolvimento da Angola, nós temos de salvaguardar aquilo que é base. E a formação de base seria um dos vários problemas eleitos por mim para poder resolver hoje e ajudar assim a Angola a desenvolver e a caminhar a um outro ritmo. Falando em geração, a tua geração ou a sua geração pode ser a geração da mudança. Por quê? Bom, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque nós acabamos hoje por ter contacto com muitos elementos que a geração anterior à minha não teve na mesma perspectiva. Ok? Nós hoje lidamos com questões ou com debates sociais em que a geração anterior não debatia com tanta propriedade. Nós hoje temos veículos que nos garantem uma melhor informação e reforçando as redes sociais como tal, em que era um elemento que não tinha tanto impacto ou que não, quase que não existia na geração anterior à minha. Desse modo, nós temos aqui alguns mecanismos que permitem efetivamente de nós fazermos um traço de história diferenciado por mais acesso à informação, por mais oportunidades e efetivamente por sermos partícipes hoje naquilo que é o desenvolvimento da Angola enquanto nação. E já vê essas mudanças nos Correios ou nas instituições ou noutras instituições públicas? Sim, sim, vejo. E é uma das questões em que eu acredito. É um processo que, antes de ser implementado, nós devemos exatamente acreditar, fazer desses processos os nossos propósitos. E fruto disso é que nós vemos hoje instituições mais presentes na vida do cidadão, instituições mais próximas a um clique diante de todas as gerações do país. Nós hoje acabamos por dizer que a entrada da tecnologia, principalmente em Angola, veio garantir a integração com maior facilidade de todas as gerações, porque aquilo que são, por exemplo, os usos dos smartphones acabam por ser utilizados não só pela minha geração, desde a comunicação, à pesquisa ou análise. Então, assim,
Eu acredito que sim. O que é que os jovens líderes da geração do Otoniel sabem que a geração anterior não soube ou não quis aprender? Eu não diria que não soube ou não quis aprender, mas a minha geração hoje tem patente que nós temos a obrigação de falhar menos com relação às gerações anteriores. Tudo porque naquilo que é a cadeia de desenvolvimento e com o passar dos anos, o legado e o legado e a própria história encarrega-se de mostrar e levar ao conhecimento de todos aquilo que é o posicionamento de cada uma das gerações. E nós, sendo aqui a geração intermédia e considerada a geração de mudança ou de melhoria, temos aqui a obrigação, de algum modo, em garantir que as gerações a seguir tenham elementos suficientes para fazer melhores que nós. Já sentiu esse choque geracional na prática? Sim, e de algum modo vou sentindo isso todos os dias, porque trabalho num ambiente laboral em que, felizmente, estão duas gerações envolvidas. E nisso acaba por ser muitas das vezes elemento de debate, de forma saudável, naquilo que é a aplicabilidade de muitas das ações ou o próprio contexto das responsabilidades sociais, o que era com a geração passada e o que é hoje. E existe uma maior cobrança da geração passada à minha geração, com o intuito de nos despertar, nos chamar à razão e levar em conta que todas as ações mal conduzidas hoje continuam a ser reflexo ou motivo de impacto negativo mais para frente. Então, pronto, vou sentindo porque há um elemento de cobrança, há um elemento de exigência e diga-se aqui em tom de brincadeira que a expressão usada é que nós já entregamos o país a vocês jovens. Então pesa aqui um bocadinho e vem aqui a parte de cima da responsabilidade em que esse choque de gerações acaba por, de algum modo, impor à minha geração. E nós vemos cada vez mais jovens líderes. Sente que Angola está preparada para essa liderança jovem? Bom, honestamente falando, eu não diria que a 100%. Não diria que a 100%. Nós hoje, sim, no dia de hoje, nós hoje vamos apresentando mais argumentos e prova de que entendemos melhor o funcionamento dessa máquina. Okay. Isso porque há um aspecto bastante importante que e acaba por ser motivo de análise muitas vezes, é a maneira em como os legados são passados. Nós temos muita dificuldade, e quando eu digo nós temos muita dificuldade, boa parte dos jovens tem muita dificuldade em mostrar exatamente aquilo que é o seu real potencial ou valor, em detrimento de que não foram passados todos os elementos necessários para que os resultados fossem melhor com relação àquilo que nós entregamos hoje. Nós viemos ou passamos uma situação ainda em que, e felizmente comigo não aconteceu, mas casos há de pessoas, por exemplo, que alegam que não têm uma determinada informação para desempenhar uma ação diária, o que impacta negativamente depois naquilo que é o resultado final das ações. Então, nós somos, sim, objeto de cobrança, mas pesa um bocadinho, ou tem algum peso, a ausência de informação e a passagem de conhecimento, principalmente da geração anterior. Nós iríamos conseguir entregar melhor e muito mais tivéssemos de facto esse apoio contínuo,
se continuássemos, eu fosse possível beber dessas experiências a tempo inteiro. Nós hoje temos aqui que as ações mais, mais exigentes, porque cobram de nós não só uma entrega de qualidade, mas também uma pesquisa profunda de qualidade para um resultado justo e digno. Então, tem aqui essa componente de para nós podermos de facto entregar mais, até vai em jeito de apelo, se calhar os mais velhos ou a geração passada entregar um bocadinho mais, acreditar um bocadinho mais, que é para os jovens com segurança e responsabilidade poderem assim entregar-me o melhor para essa Angola. Agora fala-nos um bocadinho de si, Otoniel. Uma palavra que o define. Uma palavra. Resiliente. Sente que essa palavra mudou com a sua trajetória? Sim, sim. Sim, e fez de mim hoje um elemento, um indivíduo mais crente, por exemplo. Fez de mim um indivíduo mais responsável. Fez de mim um melhor profissional, porque a tempo inteiro acreditei no processo e tive a necessidade de provar a mim mesmo que eu conseguia ser um melhor indivíduo dia após dia. Então, acho, ou tenho a certeza que isso acontece exatamente com aquelas pessoas que são resilientes, com aquelas pessoas que acreditam no processo, com aquelas pessoas que vivem o processo, com aquelas pessoas que se entregam ao processo. E comigo não foi diferente. Um medo que nunca confessou, que nunca confessou a ninguém. Medo. A verdade eu acho que todo ser humano tem, mas há aqui uma parte acaba por ser difícil até de abordar. A vida coloca-nos diante de muitas situações e na maior parte delas nós não estamos preparados para vivenciar. E por incrível que pareça, aquilo que é o medo em si, para mim é a perca de pessoas que têm aqui um significado muito forte ou importante na vida. E tenho eu um bocadinho de dificuldade de falar disso, porque infelizmente são situações que eu acabo por me colocar numa posição de mais forte, e em específico com a perca de familiares. Quem é que não gostaria de perder? Eu se calhar colocaria a questão de uma outra forma, né? Quem é que eu não gostaria de perder? Eu acho que na sua verdadeira essência todas aquelas pessoas a quem não amo de verdade. E infelizmente perdi algumas dessas pessoas que nesse momento de perca acabei eu por não conseguir vivenciar a dor, vivenciar o luto, porque estava ali mais preocupado em confortar as outras pessoas da família, quando se calhar precisava eu de um momento também de descarga, um momento de soltar um grito de libertação, de deitar uma lágrima, tudo o que se calhar pudesse fazer de mim um indivíduo diferente. Então tenho esse receio de voltar, tenho esse medo de voltar a perder alguém muito próximo ou alguém que eu amo, porque é um processo duro, é um processo mau e é daquelas coisas que
eu acho que acaba por ir parte de nós com a perca dessas pessoas. E então, pronto, diminui naquilo que é alegria, diminui naquilo que é, se calhar até no propósito, e então Sente que esse medo o trava ou usa como combustível para continuar? confesso-lhe que há algum tempo atrás deixava-me sem reação. Deixava-me sem reação. Eh, eu levava algum tempo a reagir e a questão era efetivamente ter que lidar com isso sem demonstrar às outras pessoas que isso abalava-me ou que me criava ali um ligeiro empecilho para não avançar com algumas ações. Hoje, mais por combustível porque eh, acabo por usar isso como uma força. Hum. Acaba por impulsionar aqui algumas ações. Acabo por assumir que muitas das coisas que entrego, essas pessoas que hoje não fazem parte do mundo dos vivos e que eram as minhas pessoas, posso assim dizer, iriam gostar de desfrutar de vitórias, de desfrutar de momentos, de continuar a motivar, a passarem palavras inspiradoras e apoiar. Então hoje eu uso isso como combustível. É daquelas coisas que no ter que decidir e ter que implementar, eu assumo que as pessoas que me dariam força, as pessoas que me apoiariam, iriam de facto, sim, validar, estar contentes com o resultado positivo dessas ações. Então, hoje acaba por ser aqui um catalisador para ajudar a fazer os shows. Um livro, um filme ou uma música? Bom, um livro. E um livro porquê? Eh, eu sempre tive algum interesse pela leitura. Hum. No entanto, confesso que tinha maior queda para ler livros de histórias do que propriamente os livros académicos. E então fui encontrando na leitura Uhum. alguns elementos que despertavam gatilhos em mim. Há um livro que eu li exatamente 5 vezes, Uau, 48 Leis de Poder. ok. É um livro em que tem uma componente muito forte naquilo que é a motivação, naquilo que é o domínio das ações, naquilo que é a instrução do indivíduo para lidar com várias situações em toda a cadeia da vida, desde o lado pessoal ao lado sentimental ou profissional. Então é um livro que volta e meia eu sinto a necessidade de revisitar porque há muita informação, há muito potencial e acima de tudo é um livro bastante atrativo e bom de se ler. Há algum sonho que nunca disse em voz alta? Ah, e eu, hoje mais do que nunca estou eu a trabalhar para a realização dele. Eu acredito, eu, E o que é que o impede de partilhá-lo? eu acredito hoje um bocadinho que coisas há que nós devemos, enquanto seres humanos, criar primeiro uma componente para a realização destes sonhos e depois assim partilhar. Não que retire o foco
não que seja depois motivo de algum entrave, mas acaba por ser um sonho de realização própria. E então eu cobro de mim um bocadinho mais com relação à entrega para a realização dele. Resultado, eu vou falar de todas as ações efetivamente que eu preciso de levar a cabo para a realização, mas acabo por não abordar ou não falar efetivamente de que sonho se trata. Se trata. Eu consegui perceber. Que mensagem deixa para um jovem, vá lá, um adolescente de 15 anos que sonha em ser engenheiro e líder? Olha, eu acho que uma coisa que eu repito todos os dias é fazermos as nossas ações com um propósito. Ok? Um engenheiro hoje é um engenheiro, mas um bom engenheiro precisa de todas as outras 1000 componentes que um engenheiro só não tem. A dedicação, a entrega, acima de tudo, a paixão por querer desenvolver ou desempenhar a função ou a profissão em engenharia cobra do indivíduo um posicionamento mais ambicioso. Ok? Na prática, o que nós precisamos hoje é de, para além de desenvolvermos paixão ou amor por aquilo em que nós fizemos, é o número de horas que nós nos vamos dedicar para de facto melhorarmos ou aprimorarmos aquilo que são as nossas capacidades ou competência, de modo a levar-nos a ser aí um engenheiro ou um bom engenheiro. Desse modo, o que eu aconselho é que se entreguem, é que acima de tudo escolham todos os dias a ser um engenheiro, porque nós precisamos de todos os dias fazer essa escolha, de sermos pessoas melhores, de entregarmos melhor ou mais com relação ao dia anterior. Então isso faz total diferença para chegar ao patamar de um engenheiro. Se tivesse que escrever uma mensagem, uma carta para a Angola de 2050, o que é que escreveria na primeira linha? Eu acho que o que colocaria nessa primeira linha seria apelar exatamente à esperança. Ok? Nós vivemos hoje muitas nações que efetivamente não tinham nada e porque Que frase seria, nesse caso, para apelar à esperança? enquanto angolano acreditar numa Angola de futuro para o futuro. E o que é que nunca escreveria? Que nunca escreveria. Eu acho que eu não escreveria nada que nos colocasse num contexto negativo. Eu acho que já está plasmado na história, mas eu não escreveria nenhuma mensagem que instigasse o conflito, que instigasse a discórdia ou até mesmo a guerra. É um elemento que atrasa, é um elemento que prejudica, é um elemento que nos tira da linha de desenvolvimento, e o que se sonha hoje e o que se pede é uma Angola para o futuro, é uma Angola desenvolvida, é uma Angola para os angolanos, é uma Angola que congregue todas as ações, tornando uma nação reconhecida no mundo todo. Obrigada, Toniel. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Que as portas estão abertas sempre que quiser cá voltar ao 5 Gerações. Espero que tenha gostado. Gostei, sim, senhora. Obrigado. Aqui não falamos só do que fazes, mas também do que moves. Esse é o 5 Gerações.
Até a próxima geração, até a próxima semente do futuro.